Meu nome é Celso Giovanetti Brambilla, nasci em São Paulo em 1951, portanto 71 anos hoje. E venho de uma extração de família operária, meu pai pedreiro, meu avô pedreiro. E desde os 10 anos comecei a trabalhar em oficina mecânica e acabei passando numa prova, num concurso muito severo na Caterpillar, onde eu me formei profissionalmente na Caterpillar. Isso eu já estou falando dos anos 70. Eu entrei na Caterpillar em 70 e trabalhei até 74, quando, por amor à ciência, prestei um vestibular, tive sorte, mapofei e fui parar na Universidade Federal de São Carlos no curso de Engenharia de Materiais. E pedi as contas e fui para São Carlos. Eu tinha uma boa formação já naquela época, quando se falava da elite operária, a ferramentaria e tal, você tinha pessoal de altíssimo nível e se discutia, se tinha muito, muito diálogo de nível, né? Não gostávamos do sindicato. O sindicato na época, Joaquinzão, era um atraso que a gente ia no sindicato para cortar cabelo e quando tinha algum uso burocrático. Em São Carlos, quando eu chego na universidade, foi um choque, porque comecei a descobrir um monte de coisa, principalmente explicar a opressão pela qual a gente passava, né? A ditadura militar, a perseguição. Em 1974, eu presto uma POFEI, começo em março em São Carlos. Em fevereiro eu estou em São Carlos. Inclusive, em São Carlos, teve um problema no computador e não saía a grade de matérias e com a minha carteira profissional, que era de primeiríssima qualidade, eu arrumei emprego. O que foi um sacrifício e tanto, fazer engenharia em tempo integral e trabalhar à noite, na máquina. Eu era fresador oficial ferramenteiro, mas trabalhava fresador oficial especializado, mas trabalhava com tudo quanto era máquina de ferramentaria e produção também. Então foi muito fácil arrumar emprego em São Carlos. Nesse período, tinha muito problema com... a universidade não tinha refeitório, que ficava longe da cidade, não tinha... A biblioteca era muito exígua, né? Porque, na verdade, a Universidade Federal de São Carlos, o curso de Engenharia de Materiais, foi criada pelos militares. A proposta de Engenharia de Materiais era um apêndice técnico para sustentação do Acordo Nuclear Brasil-Alemanha. Tanto é que a primeira turma de engenharia, quase todo mundo foi fazer mestrado na Alemanha. Logicamente que os americanos ficaram loucos da vida e atacaram com tudo. E um dos motivos que estoura a nossa greve, quando nesse momento eu era o presidente do Grêmio, né, era o reconhecimento do curso de engenharia. Imagina, primeira turma formada, já fazia 2 anos e não se reconhecia o curso de engenharia. E o laboratório, a biblioteca e o restaurante, essas eram as principais. E foi uma grande greve, uma mobilização incrível. Mas por que eu fui ser presidente do Grêmio? Porque eu era mais velho, eu fui para a universidade quando o pessoal já estava saindo. E não sei por que, acabaram dizendo que se eu não fosse candidato, não ia acabar o Grêmio. Eu acreditei na história, porque como que eu ia trabalhando, fazendo curso período integral e ainda cuidar do Grêmio? A nossa sorte é que a gente tinha
uma mobilização. Ernesto Gradella era o vice, ele que praticamente tocou tudo, foi em frente, mas as mobilizações aconteciam nas minhas costas, como a liderança, digamos assim. Eu não sabia que eu era isso. Quando a gente faz essa mobilização, surgiu uma vanguarda dentro da universidade, uma vanguarda colossal, por sinal, eram uns 20 que a gente se reunia para discutir textos, para ler, mas não era suficiente, né? Ninguém era conhecedor de nada. Aliás, eles eram muito melhores do que eu em termos de conhecimento, esses meus companheiros. E nessa época havia o COSE, Comissão Organizadora de Seminário de Engenharia. A UNE era banida e o COSE era a única opção de participação do movimento estudantil. E quando se discutia engenharia, né, se discutia currículo, se discutia didática e tal, e, de repente, a função social do engenheiro era o máximo. Né? Mas era um negócio que tinha tanta profundidade que a gente chegou a fazer reunião no ITA. Aliás, depois eu fui preso junto com o pessoal do ITA, que foi preso também na época da Operação Bandeirantes, que liquidou com o PCB. Eles foram presos, eu os encontrei no presídio do hipódromo. Ganzaroli, Galo, Trevisan, Clóvis Goldenberg, eles eram do ITA, foram reprimidos na perseguição do PC em 76 e foram condenados por falta de prova. E nós nos dávamos muito bem na cadeia, no presídio do hipódromo, se bem que eu enchi de porrada no futebol, eu batia legal neles. Então a gente tinha o COSE e acabamos fazendo grandes mobilizações. E não era só o pessoal da engenharia. A UFSCar tinha cursos diversos, né? Biologia, física, química, pedagogia e tal. Participava todo mundo desse processo. E com isso se criou uma massa que tinha o esquema das repúblicas. A maior parte do pessoal não era de São Carlos, então vivia-se em república. Quando você queria fazer uma mobilização, fazia assim, passava nas repúblicas, no dia seguinte você fazia uma assembleia com 200, 300... E a gente criou essa tradição. Né? São Carlos foi uma escola incrível também, porque quando eu vou fazer a matrícula na UFSCar, eu estava trabalhando. E as barbáries que se cometia na recepção do calouro da Poli me fez bancar o esperto. Né? Vou para São Carlos, vou com uma mudinha de roupa, cheguei, não tinha estação rodoviária naquela época, fui num hotel chamado Serra Azul, um hotelzinho, né? Cheguei para o cidadão e falei, eu estou indo fazer a matrícula na universidade, poderia deixar essa roupa aqui para quando eu voltar poder ir decente, né? Para voltar no ônibus, como é que eu vou pintado, todo massacrado, né? Ela olhou para mim e falou, pode deixar aí, tudo bem e tal. E aí peguei um ônibus e tal. A gente descia no trevo e passava por um eucalipau lindo e saía na universidade. A universidade era a antiga Fazenda Canchim, é a coisa mais bucólica que você pode imaginar. E eu cheguei na hora do almoço e tinha uma fila para fazer a matrícula. Dali a pouco vem o pessoal, vem os veteranos. O próprio presidente do DCE, o Ivaí e o Tomasi, nós somos do DCE, você entrou em que curso, né? Qual o seu curso? Esses caras estão brincando, pô, o que é? Eles estão querendo me aprontar, não sei. Engenharia de materiais. Você pegou engenharia e tal, não sei o que, você vai ficar ou vai pedir transferência? Porque na época, dependendo da sua pontuação, você podia ir para, por exemplo, na tua grade de seleção, podia ter ido para a Unicamp pela pontuação que eu tinha atingido.
Eu ficava, ó, tá aqui o nosso manual, você tem os horários de ônibus, na época tinha horário de trem, para São Paulo. Aqui você tem a lista das pensões, aqui você tem lista de república, a nossa república é essa, se você tiver alguma dificuldade nos procura. Que recepção do calor é essa? Quando eles vão me cortar o cabelo, quando eles vão me pintar e tal. Poxa, era maravilhoso. Imagina que eu queria mudar de escola. Fiz inscrição em materiais e pronto. A recepção foi fantástica. E a gente tinha depois, não sei se até hoje, mas mantido isso. A recepção no calor era uma recepção mesmo, não era uma barbaridade como era a Poli. E lá vou eu de volta com a minha mochilinha sem precisar usar. Então isso ganhou as pessoas, né? Ah, e tinha um lance interessante que era o apelido. E eu peguei o apelido de Babel. Eu era o famoso Babel, né? E eu acabei virando presidente do DCE, com o pessoal que fazia parte da chapa Fantástico também, que aliás eles seguraram o DCE, mas a gente foi muito reprimido, né? Quando estoura a greve, o DOPS vai nas nossas casas, ameaça a nossa família e tal, e não foi fácil. E depois, como eu trabalhava em São Carlos, quando chegou nas férias, o pessoal voltava para São Paulo e eu ficava sozinho lá. E eu fui visitado pelo SNI na época. Os caras me deram uma prensa, mas eu não achava que aquilo fosse importante. Mas eu fiquei muito conhecido. E eu perdi o emprego. Aí eu prestei um outro na CBT Tratores, foi aprovado, lógico, eu tinha uma bela carteira profissional, conhecia da profissão, e no dia que eu vou entrar, a segurança fala, você aqui não. Aí eu sabia que em São Carlos eu não tinha mais oportunidade. Mas nessa época, eu já estou falando de 1976, e quando a gente realiza as mobilizações, o movimento estudantil, fora o COSE, começa a surgir na USP com grupos, o Refazendo, Caminhando, Liberdade e Luta, Novo Rumo, enfim. E como nós éramos tratados como malucos, ninguém se aproximava de nós. Até que a gente lendo as propostas, nós acabamos ficando entre uma proposta do MEP, Movimento de Emancipação do Proletariado, e o Novo Rumo. E quem teve mais saco de nos aguentar foi o Novo Rumo. E a gente gostava do jornal Manifesto. Acho que era Grupo Manifesto. E aí, eu não estava aguentando mais o movimento estudantil. Para mim, o movimento estudantil era uma coisa que não me atraía. Eu queria movimento operário. Eu já tinha consciência da necessidade de uma luta revolucionária, né? Mas não sabia o que era uma revolução. O primeiro livro que eu ganhei, que foi o Manifesto Comunista, foi da professora Ieda, que ela era do MR8, mas via que nós éramos interessantes, né? E eu ganhei o Manifesto Comunista ali, achei incrível, né? Maravilhoso. Era muito ignorante. Pra vocês terem uma ideia, eu não conhecia Beatles. Em 1974 eu não conhecia Beatles. E o contato que a gente tinha com o pessoal do Novo Rumo, o companheiro percebia que eu era maluco, né? Ele não queria se queimar. E ele me apresenta e fala, já que você quer falar com o pessoal operário, eu tenho um contato em São Paulo tal, que é Arnaldo Schreiner, né? Na época não se falava pelo nome, todo mundo tinha um codinome. E eu fui visitar e conhecer o Arnaldo Schreiner e tal, e ele começou a explicar as coisas, tal. Ele sabia que eu era
o Bronco, né? Foi muito tolerante. Eu nunca vou me esquecer quando, na segunda reunião, ele falou: ó, nós somos muito disciplinados. A próxima reunião eu te encontro em tal lugar, tal horário, assim, assim, assim e tal. E eu tão bronco, eu falei: isso, bem stalinista. Eu não sei como ele me tolerou, né? E aí eu tive acesso ao programa de transição, a Revolução Permanente e tal. Achei incrível aquele conteúdo, né? E também comecei a ler sobre a Revolução Russa. Eu comecei a me informar melhor, tal, enfim. E quando eu tenho... Até que ele chega e abre a Liga Operária e diz que ele considerava que eu seria um militante capaz de estar com eles. E, inclusive ele falou que eu seria o 100º. Volto para São Carlos, reúno aquela pessoal que era a vanguarda da mobilização, éramos uns 20 mais ou menos, e fala: pessoal, tive contato com o Partido Revolucionário, né? Maior festa e tal. De repente eu vejo gente... Quando eu vi que o pessoal deu uma estremecida, eu fiquei preocupado. E o pior de tudo, que à noite teve um show dos Novos Baianos. E os caras piraram porque ao invés de ter reagido como eu, que achei aquilo incrível, eles viram qual que era a responsabilidade que estava envolvida. Mas felizmente, na semana seguinte, todos disseram: não, é por aí, vamos lá, tal, não sei o quê. E esse grupo, inclusive, quando eu fui preso, todo o processo de tortura, tal, eu saí e eu os encontrei, porque eu já não estava mais em São Carlos, já estava em São Bernardo quando fui preso. Um deles falou assim: todos nós sabíamos do risco que a gente corria, mas nós sabíamos que se tivesse que escolher um para passar por isso, é vocês. Eu na hora falei: que bando de... Mas não, era um elogio, porque eles achavam que eu tinha a resistência devida para enfrentar melhor do que eles. Não é verdade. Não é verdade. Então ninguém sabe como vai se comportar perante a tortura. Isso é uma coisa que quando eles falaram isso foi um elogio, mas não procede. E depois que todos eles concordaram com a proposta, foi maravilhoso. Todo mundo ingressou no partido e tal. Mas eu ainda estava em São Carlos. E foi quando eu fui fazer o exame na CBT e me barraram por causa que eles sabiam quem eu era. Aí então veio a proposta do Arnaldo Schreiner de eu ir para São Bernardo. E a minha arrogância profissional, com aquela carteira profissional exemplar, o meu conhecimento, eu viro para ele e falo assim: que fábrica você quer que eu trabalhe? E ele falou: Ford. Ah, na Ford? Tá bom. E eu fui no Tabuão. Cheguei lá, a Ford estava em crise e estava em férias coletivas. Eu peguei, sempre andei a pé, né? Desci a rua, passei na Mercedes. Mercedes, deixa eu ver como que é aqui. Apresentei a carteira profissional e o cara falou: nós temos uma vaga para fresador oficial especializado. O teste era naquela semana mesmo, tal. E eu fui fazer o teste. Estávamos em 12 ou 13, se não me engano. Quando deram o teste, era uma matriz em que o cidadão falou: tudo que tiver de um lado, ela está bipartida, tudo que tiver de um lado está do outro. E deu o desenho para a gente desenvolver as peças. Então, um pequeno detalhe, o desenho é alemão. Em seguida, a metade já levantou e foi embora. E eu consegui desenvolver bem e tal, mas uma peça não conseguia bater.
Deu a hora do almoço. Fomos almoçar. Os outros três que ainda estavam tentando, a gente conversei, eles estavam perdidos, eu tentei orientar que eles. Voltei e eu acho que era fome, porque bati o olho, vi a peça, desenhei e tal. Resultado, passei. Foi o único que passou. Só que, porra, os caras na Mercedes-Benz, queriam um super-homem, porque o exame de saúde que eu fiz foi fantástico, tinha que ser perfeito. E eu tinha uma varicocele do lado esquerdo e eu tive que fazer a cirurgia. Aí, resultado, comecei a trabalhar no dia 25 de janeiro. Inclusive, quando eu estava preso, na tortura, quando eu falei que 25 de janeiro eu comecei a trabalhar, o torturador me deu porrada e falou: 25 de janeiro é feriado. Eu falei: em São Paulo, seu burro, porque São Bernardo. Puta, pra que eu fiz isso? Apanhei dobrado. Hoje eu rio. Primeiro que a Liga Operária era uma formação trotskista ligada à Quarta Internacional, a Liga Bolchevique, que era, tinha a sua maior expressão em Hugo Bressani, o Moreno, né, que era o dirigente argentino, o PSTU, do Partido Socialista dos Trabalhadores da Argentina. E quando a gente fala que nós éramos ousados, mas em cima de uma análise política. A nossa análise de conjuntura era perfeita, tal. E quando nós estamos falando da ação de abril, referente ao 1º de maio, eu me lembro que a recomendação dentro da esquerda é que não ia se fazer nada, né? Porque não sabia, depois eu vou descobrir, havia um acordo com Geisel, né? Que Geisel dizia assim: se vocês se mobilizam, a direita me obriga a reprimir. Se vocês deixarem por mim, né, as aberturas lentas, graduais e seguras, eu encaminho. Então, quando chegou na reunião de célula para discutir o que a gente ia fazer, nós simplesmente colocamos o seguinte: temos que fazer alguma coisa. A burguesia está fazendo. A burguesia está... tinha tido o pacote de abril do Geisel, que foi intervenção do Congresso para criar senador biônico, mudar todo o processo eleitoral. Tinha tido a crise do petróleo, estava terrível. Tinha tido a segunda crise do petróleo, o Brasil não conseguia importar petróleo, aí se criaram as simonetas, um descontentamento tremendo. Simonetas era você abastecia, tinha que pagar uma taxa especial, que acabou nem... Mas havia uma confusão tremenda na sociedade, uma insatisfação na sociedade. E tinha tido a primeira greve na USP, a greve da ECA, mobilização tremenda, apesar da tentativa de traição, e teve a traição por parte da burocracia, do pessoal de esquerda, que já estava cumprindo essa orientação de não permitir nenhuma mobilização, porque mobilizou, vem porrada. E nós fizemos essa análise dizendo: a gente não pode ficar quieto, vamos fazer uma panfletagem. Aí entra muito também do nosso ímpeto de São Carlos. Em São Carlos a gente mandava na cidade, né? Qualquer coisa em São Carlos a gente reunia 50, 100 companheiros na frente de luta. Então, mesmo avisados de que a esquerda não ia fazer nada, então a gente vai e faz uma panfletagem no dia 27 de dezembro, lógico. Debaixo de uma ditadura, nós fizemos à noite, na saída de fábrica, as fábricas todas com 3 turnos e tal, e também fomos colocar nas estações ferroviárias. E eu acho que alguém viu a gente colocando em Santo André. Quando chegou em Mauá, a gente estava lá, puf, a cana baixou. Estava no carro Zé Maria, o carro era do Zé Maria, a Márcia... O Zé Maria, só pra gente... Como? O Zé Maria, só pra gente
deixar claro aqui, quem é o Zé Maria? Bom, o Zé Maria, ele era um cara ligado à igreja, não era só a Liga Operária que estava se mobilizando, ele era metalúrgico e estudava matemática na escola onde você estudou também, Na Fundação Santo André. Fundação. E, e a gente percebia que ele era um cara muito bom, e nós acreditávamos que dependendo do comportamento dele nessa panfletagem, nós iríamos sugerir que ele abriu o partido para ele. Então, esse é o Zé Maria em 27 de abril de 77. Depois, Zé Maria vai ser não sei se presidente, secretário do PSTU. Acho que é, né? PSTU. Foi candidato à presidência diversas vezes, enfim. Um parênteses aí, quando no processo de tortura, a gente é separado e o Zé Maria era menor. Ele tinha menos de 21 anos e, por incrível que pareça, não foram tão cruéis com ele. E, principalmente, uma das coisas que eu mais sofri era imaginar o Zé Maria sendo torturado para dizer a função dele na Liga Operária. E ele não sabia o que era a Liga Operária. Então, quando a gente volta a se encontrar na cela, e aliás ele cuidou de mim pra caramba, porque eu estava muito machucado, ele chegou para mim e falou: pô, estão querendo saber um negócio aí de Liga Operária e tal. E aí eu abri para ele o que era a Liga Operária e o captei na cela. Zé Maria foi cooptado politicamente por um partido revolucionário na cela. E ao mesmo tempo eu falei para ele que ele acreditasse que aquilo que a gente estava sofrendo, nós não estávamos sozinhos, que ia acontecer mobilizações em nossa defesa. Lógico, o que aconteceu depois foi muito mais do que uma simples mobilização. Aliás, o que aconteceu em maio de 77 foi a primeira grande mobilização vitoriosa, porque quando a gente se reuniu em 75 na Praça da Sé, foi para chorar o assassinato de Herzog. Quando a gente se juntou para repudiar o que fizeram com Manuel Fiel Filho, foi para chorar o assassinato de Manuel Fiel Filho. E assim como também do Minhoca, do Vanucci. Então, todas as vezes que houve alguma mobilização, foi para dizer que aquilo não era aceitável. 77 não. 77 eu só não morri, ou só não fui executado, ou só... Imagina que o nosso julgamento nós somos absolvidos por falta de provas. Quem disse que a justiça militar precisava de provas? Aliás, o pessoal do ITA foi condenado porque o promotor alegou provas secretas. Então, você imagina nós depois sermos absolvidos por falta de provas. Só foi possível por causa da grande mobilização que teve. O processo da prisão foi muito interessante, porque quando a gente é levado para o Camburão, eu percebo que está tendo uma troca de informações que era para saber para onde iam levar a gente. Isso é 1h da manhã, a panfletagem foi de madrugada, né? E de repente, quando é 5h30, quando estava clareando, a gente chega no DOPS. Desce, separam a Márcia e o Zé Maria, e eu vou para um outro lado, junto com o PM. Quando eu chego, o cara já começou dando bordoada, chute e pontapé. Eu até me lembro o PM ficar admirado, né? Como dizer, pô, se era para fazer isso, deixasse com nós, né? De repente parou e eu fui levado no segundo andar do DOPS, puta, de um lugar, móveis de jacarandá, carvalho, entrelaçados e tal, e vejo o Zé Maria e a Márcia, né?
Aí eu cheguei, tudo bem, tudo bem? Ah, tudo bem, tudo bem. Eu também falei que estava tudo bem, não disse que tinha levado porrada de tudo quanto era lado. Que o cara foi esperto, ele bateu onde estava coberto, né? Aí eu tô lá, falei, o que será que vai acontecer, né? De repente chega o cidadão, o senhor aceita um cafezinho? Cara, isso é todo mundo maluco aqui, né? Acabei de ser arrebentado de porrada e o cara vai me oferecer um cafezinho? Não, mas eu queria usar o banheiro. Ah, por favor, por favor. Entrei, rasguei tudo que eu tinha e foi um pouco de sorte, porque em seguida a coisa engrossou. Engrossou, fomos separados novamente. Me deixaram numa sala. Passou um tempo, me tiraram da sala, me levaram no segundo andar. Incrível, eu vi as pessoas passando na rua, na avenida, e de repente tinha uns 8 caras, né, atrás, do lado, na frente, começaram a me encher de porrada. Eu, vendo aquela situação, falei, bom, vou tentar dizer que tá doendo, né? Eu comecei a simular, né? Só que eu percebi que isso me desestabilizava emocionalmente. Falei, não. Vamos aguentar para segurar o cérebro. E foi a pancadaria que até que chegou um delegado e falou, pega o depoimento dele. Puseram sentado na frente de um carinha, com a máquina de escrever, né, 1977. Nome. E a hora que eu começo a falar, chega um sanhaço, um torturador, cara enorme, paf, bate no meu queixo. E claro, você morde a língua. Puf, morde a língua. Aí na terceira eu comecei a falar com os dentes juntos, ele não batia. Para que provocar torturador? Na quarta, ele veio por trás, eu estava distraído, e mete as duas mãos, a gente chamava DDI, telefone sem fio, né? Internacional. O sangue esguichou no escrivão lá, né? Até me lembro, filha da puta, sujou a máquina, a escrivaninha, e eu me agarrei na mesa porque, porra, estourou os tímpanos dos dois lados, né? Tanto do lado direito não foi tanto, criou uma janela, mas do lado esquerdo desapareceu, voou. E me segurei porque não sei como eu não desmaiei. Eu lutei boxe, me lembro que eu não era de desmaiar com porrada, mas aquilo tinha sido muito mais do que na minha juventude, né? Quero dizer. Aí, me levaram para a geladeira, nu, e em seguida, na geladeira, passei a noite, de manhã começa a tortura. Mas a gente tinha um esquema. Isso eu estou falando já no dia 29. E o esquema era panfleta no dia 27, no dia 28 a gente se encontra em tal lugar. E lógico, nós não aparecemos, o pessoal ligou as antenas, esvaziou as casas, né, que eu sabia onde conhecia o endereço, etc. Tal. E mesmo machucado tal, eles não sabiam nem o que perguntar. Quando chega no terceiro dia, dia 29, eles começam a encher de porrada para saber onde você mora, com quem você mora, tal. Eles não tinham, diferente do ICOD, que tinha o apoio da inteligência, eles não sabiam o que perguntar. Então, por exemplo, me trataram como um guerrilheiro. Onde estão as armas? Eu olhava para ele,
todo ensanguentado já, né? Diz, a arma tá aqui, ó. A arma tá aqui. Eu nunca dei um tiro nem com uma espingardinha de chumbo, né? Mas a arma tá aqui. Lógico, eles não entendiam. E eram tão burros, que eles não estavam aguentando da porrada e foi, ó, é lá. Não era lá, mas eles foram até lá. E lógico, ganhei tempo com isso. Eu ganhei tempo e muita porrada, porque eles iam, não encontravam, voltavam e me enchiam de porrada, é lá. Enfim, eles só foram conseguir o endereço no 5º dia de tortura. Mas tão burro, porque se eles fossem na Mercedes-Benz, a Mercedes-Benz iria, ó, ele mora em tal lugar, claro. E eles sabiam. Então, só no 5º dia que eles conseguiram descobrir o local onde eu morava, que era ali perto da Mercedes. Me levaram até lá, inclusive, porque achavam que eles iam ser recebidos a bala. Eu todo fodido, todo roxo, todo mancando, não conseguia andar direito, os caras tiveram que me carregar. Arrombaram a porta e viram alguns materiais, como publicações da Editora Abril, revoluções da Editora Abril, não sei o que, é aqui mesmo, o aparelho é aqui mesmo. Não era aparelho, era a nossa casa, a gente morava lá. Uma das coisas que eu apanhei pra caramba, além de dizer onde estavam as armas, era como que a gente sinalizava para saber se... Então, eles achavam que a gente era guerrilheiro, porque não tiveram apoio da inteligência. Era uma ação que depois eu vim descobrir, uma ação realizada pela ultradireita em desafeto ao Geisel, que tinha as aberturas lentas, graduais e seguras, e quando eles assassinam o Manuel Fiel Filho, ele tira o Edinardo Dávila Mello, que era da ultradireita, e coloca o Dilermano Gomes Monteiro, que a primeira ação dele é dizer, aqui é um órgão de informação, ninguém mais pode ser preso. Ah, mas e quando prenderam o pessoal da Lapa, tal, não sei o quê? Veio a turma do primeiro exército fazer essa ação, que coincidentemente, não sei, o Dilermano Gomes Monteiro estava de férias. Tanto é que o pessoal do PCdoB é preso aqui, levado para o Rio, torturado no Rio, e depois respondeu o processo aqui no DOPS. Eu os encontrei também no presídio do Hipódromo. Operário mesmo, fui eu, a Márcia, o Zé Maria, que foi cooptado na cadeia. E por incrível que pareça, o MEP também tinha feito a revelia do resto da esquerda, uma mobilização, e o Fernando foi preso. Ele era funcionário do município, da prefeitura de Santo André. E um cara do meu tamanho, tal, mais novo, mais jovem, né? E também o Marini. O Marini era da igreja, do Sindicato dos Químicos. Ele foi preso também. Era a turma de 77. O restante, graças à força da Márcia e minha, deu tempo do pessoal evadir. Mas eles encontraram uma ligação com Halem Margon Vaz, que era metalúrgico, trabalhava na Frismoldcar, mas era estudante da PUC. E eles pegaram fotos com colegas da PUC. E aí foram atrás, prenderam 3 estudantes da PUC, que eram militantes da Liga Operária. E prenderam uma simpatizante que para mim foi uma perseguição deliberada a judeu. Por quê? Porque ela era filha
de um diretor do Safra. E a mãe era uma intelectual que trabalhava com análise social da TV. Era especialista nisso e tal. E ela apanhou, ela foi torturada e tal. Não tanto quanto nós, porque o que acontece? No dia 1º de maio, que caiu no sábado, a gente foi preso em 27, sai a notícia na Folha de São Paulo que operários do ABC estavam presos. E em São Carlos, para variar, estava tendo uma mobilização lá, meio confusa e tal. Foi o estopim para começar a defesa dos presos, né? E aí na USP acontece no dia 3 de maio uma assembleia e o pessoal não queria, como disse, tinha um acordo com o Geisel de não mobilizar. O Geraldinho era o presidente do DCE na época e tal, né? Então a proposta mais ousada era fazer um mural dos direitos humanos, né? Lá dentro e tal. E a direção, que não teve que correr da Liga Operária, fala para um companheiro, leva o Pacheco, que era um senhor aposentado, mas um líder sindical do Sindicato dos Químicos de Santo André, e o Jefferson, que era um companheiro metalúrgico de São Bernardo, leva na Assembleia e pede a palavra. E aconteceu. E quando o Pacheco começa, meus meninos, eu fico muito emocionado. Quem construiu esse prédio foram os trabalhadores. Quem dá condições da ciência progredir. Ele tem um discurso que dizem, né, que no meio do discurso o Geraldinho do lado faz. Hoje nós estamos imobilizados, estamos enfraquecidos e nossos companheiros estão sendo torturados. Eu vim aqui pedir ajuda para você. Puta, para quê? No dia 5 acontece a primeira grande manifestação. Aí o DOPS toma cuidado. Por quê? Teve que o Erasmo Dias jogar a tropa de choque, porque mais de 40 mil, e não foram só estudantes, bancários, Sindicato dos Artistas, que teve uma participação incrível, né? E o próprio povo, como a gente disse, havia uma massa já de grande satisfação com a corrupção dos militares, a política suja dos militares, né, que para poderem se manter no governo distribuíam cargos e dinheiro para os maiores corruptos que a gente pode imaginar. Toninho Malvadeza não era nada, né? Cresceu em função da grana corrupta dos militares, né? E, enfim, tem centenas de exemplos. Então, o viaduto do chá tomado, bomba de gás para tudo quanto era lado, tal, enfim. E aí surge o que você falou, o movimento 1º de maio. O movimento 1º de maio juntou um monte de gente, inclusive da Arena. Um dos pais de um companheiro nosso, o Chubassi, o Dr. Valdemar Chubassi, deputado estadual, ele ficou maluco. Ele participava com toda a vontade, porque ele via a mobilização uma coisa incrível, né? E ele era da Arena, né? Não havia outra alternativa para um deputado estadual cuja base era Guaíra, né? No interior de São Paulo. Então houve essa modificação, o que significa que a nossa análise de conjuntura era real. Havia grande espaço para isso. Mas muita repressão. Muita repressão. E aí, eu estava bastante machucado. Que a tortura começa quando vão abrir a porta da cela.
Puta vida, o coração vem na boca. Porque você sabe que você enganou os caras, não tem mais nada para onde enganar, e você não quer entregar seus companheiros, não quer. E não havia como tentar se suicidar, porque a cela era toda acolchoada, não tinha, a gente ficava nu. E nesse dia, era um sábado, dia 8 de maio, começa a abrir a porta da cela, e agora? Eu andava de joelho e cotovelo, porque eu estava todo machucado, as palmatórias na mão e nos pés, eu tava. E andava assim e o filho da puta do torturador me chutando o traseiro, né? Aí abre a porta da cela, eu começo a me mexer, entra dois caras e me levantam. Falei, caceta, o que será, né? Aí a sala de tortura ficava saindo, entrando do lado esquerdo. E de repente não vai para a sala de tortura. A gente subiu uma escada em que eu praticamente fui arrastado, ficava na ponta do pé. E no segundo andar me encostaram eu fiquei encostado no batente assim, e o delegado Longo na sala. Uma sala grande, sentado, uma puta mesa bonita. E aí ele olha para mim, eu, farrapo, que não aguentava nem ficar de pé, estava apoiado no batente. Ele olha para mim com uma cara assim e fala: quero fazer de você um herói. Eu? Eu? Aí ele fala assim: olha aí. E tinham duas poltronas entalhadas, muito bonitas e tal, né? Aí quando eu boto o olho assim, é o exemplar da Folha de São Paulo, eu fico muito emocionado. E a parte de cima era a foto do viaduto do Chá tomado pelas manifestações, né? Liberdades ampla, geral e restrita, anistia já, libertem nossos presos. Tinha até uma faixa lá que dava para ver meu nome, né? Puta vida, cara. Naquele momento eu falei, vencemos! Era isso que a gente queria, né? Peraí, antes de você trocar para outro vídeo no YouTube, ou mesmo assistir a outro conteúdo do Opera Mundi, atente a esse recado aqui. Eu sou José Igor, jornalista responsável pelo Histórias na nossa classe, e devido ao fluxo de viagens que a gente tem feito para pesquisa, e o fluxo de pesquisa também, coleta de entrevistas com ex-presos e perseguidos políticos no período da ditadura e que integravam o movimento sindical, para entregar um material com qualidade para vocês, a gente optou por, no lugar de ser semanal, ser quinzenal, o programa Histórias na Nossa Classe. Beleza, gente? Não esqueçam de comentar aqui embaixo, de deixar a opinião de vocês sobre esse episódio do Brambila. Beleza? Um abraço a todos e é isso. Tchau, tchau.